Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Fé para crer que Deus existe. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A Bíblia Sagrada é a melhor fonte para o conhecimento de Deus, pois na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revelou ao homem para nos mostrar quem ele é e qual é a sua vontade na relação do divino com a criação. Nesta lição, conheceremos no ponto de número 1 os ensinos bíblicos sobre a existência de Deus. No segundo ponto da lição, identificaremos os atributos naturais e morais de Deus. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3 da lição, veremos a essência das doutrinas do teísmo e deísmo. Ponto número 1 da lição: ensinos bíblicos sobre a existência de Deus. A Bíblia não apresenta uma sistematização teológica acadêmica para provar que Deus existe. Porém, afirma de forma clara que existe um ser supremo que é o Criador do universo e de tudo que está contido nele, inclusive o ser humano, e tudo pertence a Deus. No Salmo de número 24, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O livro de Gênesis não é uma teoria, e sim uma realidade. E em seu primeiro capítulo e primeiro versículo, assevera que, no princípio, criou Deus o céu e a terra, sendo este ato uma declaração afirmativa que não está posta para averiguações, discussões e muito menos para a confirmação da veracidade ou não dos fatos narrados através de estudos de metodologia científica humanística. Esta realidade da criação só pode ser crida pela fé racional. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Já na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A transcendência e imanência de Deus. Esta declaração, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é soberana. E aprova então a Deus registrar para a humanidade de todas as épocas que existe um Deus transcendente, ou seja, está muito acima da criação em sua santidade e bondade. Ao mesmo tempo, existe um Deus imanente que está presente e ativo no ambiente das coisas criadas por ele e se relaciona com toda a criação, com ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar, etc. Nenhuma teoria humana pode refutar a declaração de que Deus criou tudo e a todos. A sua transcendência e imanência sobre a criação também não pode ser refutada, porque foi o próprio Deus absoluto, soberano, poderoso, incomparável, quem declarou isto. No livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 25 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 40, versículo 25 ao 31.
A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não me ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nenhuma teoria humana pode refutar a declaração de que Deus criou tudo e a todos. Sua transcendência e imanência sobre a criação, porque, como já mencionamos, foi o próprio Deus absoluto, soberano, poderoso, incomparável, quem declarou isto. Item número 2 da lição: os atributos naturais e morais de Deus. A Bíblia Sagrada revela em suas páginas os denominados atributos de Deus, sendo estes subdivididos em atributos naturais inerentes a Deus, ou seja, só Deus possui estes atributos, e os atributos morais, que são qualidades do caráter de Deus, que o ser humano pode desenvolver em seu ser, sendo então a imagem e semelhança de Deus. Dentre os atributos naturais de Deus, nós temos a onisciência. Deus sabe e conhece todas as coisas com perfeição. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Outro atributo natural que só Deus possui é a onipresença, ou seja, onipresente. Deus está em todos os lugares de forma pessoal, ou seja, o universo e todas as coisas criadas estão contidas em Deus. Todas as coisas estão contidas em Deus. E temos também o onipotente. Deus pode realizar todas as coisas. O Senhor tem poder para realizar e controlar todas as coisas, sendo este poder exercido de forma soberana e absoluta. Os atributos morais de Deus. O caráter de uma pessoa se forma à imagem e semelhança do caráter de Deus. Quando esta pessoa exerce, então, a ética e o comportamento moral na base das qualidades do fruto do Espírito. E por isso nós devemos viver em espírito para desenvolver estas qualidades do fruto do Espírito. Ter uma vida no Espírito não pode ser consolidado somente pela vontade humana. É preciso que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que analogicamente é como uma jangada que tem a sua vela hasteada e o vento, ao soprar de encontro à vela, configura o seu caminho, serpenteando o mar. O cristão deve ter a sua vida comandada, dirigida, presidida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo confirma que na natureza humana existe um conflito entre os desejos carnais e o viver no Espírito. A Bíblia Sagrada, ela apresenta virtudes ou qualidades inerentes a uma pessoa que vive em espírito, classificando-as como pessoas que podem se relacionar com seu próximo e com Deus. Nas 9 virtudes, nestas 9 virtudes do fruto do Espírito, estão então tipificadas o que nós
sempre colocamos ou chamamos, denominamos como fruto do Espírito. E isto na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mencionar estas virtudes como qualidades importantes na vida de um cristão, a ser desenvolvida na vida de um cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O amor é incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. A alegria é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos. Sendo esta alegria de caráter permanente, no caso do fruto do Espírito, por ter sido alcançada pela graça, a salvação em Jesus Cristo. A paz. A paz é a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. Na dimensão horizontal, paz com o próximo. E na dimensão de profundidade, paz consigo mesmo. Temos também, como quarta virtude, a paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e incompreensões dos outros. A benignidade, como quinta virtude, é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. A sexta virtude, bondade, é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou recompensa. E, em sétimo lugar, a fidelidade, que é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Temos em oitavo lugar, a oitava virtude, a mansidão. É a virtude que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E, por último, nona qualificação, domínio próprio. É a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Deus é santo, separado do pecado, justo, só faz o que é certo, fiel, plena confiança e misericordioso, tem compaixão, mas, sobretudo, Deus é amor. Sejamos, então, semelhantes a Deus em seus atributos morais. Na primeira carta de João, do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na sequência, nós vamos então
ver agora, estudar agora o item número 3, a essência das doutrinas do teísmo e do deísmo. Duas doutrinas se contrapõem para tipificar o relacionamento de Deus com a criação. Enquanto o teísmo se notabiliza por defender a existência de um Deus que intervém na natureza criada e na história da humanidade desde o princípio, o deísmo se notabiliza pela negação do teísmo, defendendo que Deus criou todas as coisas e deixou tudo à sua própria sorte, sem qualquer intervenção divina. A Bíblia em suas letras sagradas caracteriza Deus como o eterno, não possui princípio e nem fim, e que intervém na natureza criada e na história da humanidade desde o princípio. Alguns nomes de Deus em sua ação na história da humanidade. Isto para, vamos dizer assim, provar a doutrina do teísmo, que Deus intervém na história da humanidade. Então, alguns nomes de Deus em sua ação na história da humanidade. No Antigo Testamento, quando Deus realizava sinais, prodígios e maravilhas, numa intervenção direta para benefício de uma pessoa, de uma comunidade ou mesmo de um povo, normalmente se dava um nome que representasse realmente o que Deus fez naquele momento. A Bíblia traz em seu bojo uma série de nomes que tipifica as ações de Deus em um determinado acontecimento, não sendo estes os nomes pessoais de Deus, mas tão somente nomes que representam as suas ações materializadas em benefícios para o homem. Vejamos então alguns nomes de Deus denominados nomes derivados e seus respectivos significados combinado com o nome Jeová. Seu primeiro nome é Jeová Jireh. O Senhor proverá. Ação de Deus, provisão ao ser humano. Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Roi, o Senhor é paz. O Senhor é meu pastor, melhor dizendo. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Jeová Cabou, o Senhor dos exércitos. Cada nome desse tem uma respectiva passagem bíblica em que caracteriza a ação de Deus naquele momento, naquela história, naquele acontecimento. Então você pode consultar a nota de aula www.proflucasneto.wordpress.com e verificar quais as passagens bíblicas que tipificam a ação de Deus em cada acontecimento. Na continuidade, então, nós temos Jeová Makadesh, que o Senhor que santifica, o Senhor que torna santo, e temos Jeová Elohim, o Senhor dos senhores, Senhor Deus. Elohim é o primeiro nome em que Deus é apresentado na Bíblia Sagrada, cujo significado é Deus Criador e Poderoso, tendo este nome o plural de Eloá, Deus forte e poderoso. Alguns estudiosos da Bíblia apregoam que Elohim ratifica a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outros, porém, defendem que Elohim é um superlativo, ou seja, uma ênfase na declaração do poder de Deus representado por Eloá. O nome El, considerado um nome genérico, que significa ser primeiro, ser Senhor, ser poderoso,
foi utilizado para designar falsos deuses das religiões pagãs. E por esta causa a Bíblia traz esta palavra combinada com palavras hebraicas para distinguir o Deus verdadeiro destes deuses, que não são deuses. Entre estes nomes, para Deus, que também caracteriza a doutrina do teísmo, a ação direta de Deus na história da humanidade, no cuidado de Deus com a criação. Ele não só criou as coisas, todas as coisas, como ele tem uma relação direta de cuidado com as coisas criadas. E o primeiro nome no, com esse, vamos dizer, sufixo é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o Elion, Deus Altíssimo. É o Roy, Deus que vê. É o Alam, Deus Eterno. É o Gibor, Deus Forte. Portanto, também aí nós temos características importantes das virtudes, dos atributos de Deus. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que a Bíblia Sagrada afirma que existe um ser supremo, que é criador do universo e de tudo o que está contido nele, inclusive o homem. Compreendemos que Deus é transcendente, isto é, está muito acima da criação em sua santidade e bondade, e, ao mesmo tempo, é imanente, ou seja, está presente e ativo no ambiente das coisas criadas por ele e se relaciona com toda a criação, com ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar. Aprendemos também sobre os atributos naturais de Deus. A onisciência conhece todas as coisas, a onipotência pode todas as coisas, e a onipresença, todas as coisas estão contidas nele. E também sobre os atributos morais, tipificados pelas 9 virtudes do fruto do Espírito. No caso, nós temos aí o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a paz. Por fim, através dos nomes de Deus, contemplamos o seu poder de agir e de se relacionar com toda a criação que define a doutrina do teísmo. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.